Olá pessoal, hoje o assunto é glicose. A glicose é um carboidrato simples, a principal fonte de energia para o nosso corpo, para as nossas células. Ao nos alimentarmos de carboidratos, principal fonte de glicose, já começa algumas enzimas ali na boca a quebrar esse alimento, possivelmente um amido, né, que é um carboidrato maior, um polissacarídeo. E ali no estômago também já começa algumas enzimas, até chegar no intestino, o produto final se é a glicose, se é um monossacarídeo, para que essa glicose seja jogada na corrente sanguínea e nós possamos nos beneficiar dessa glicose, né? O nosso cérebro, por exemplo, se alimenta de glicose, a energia para o nosso cérebro é a glicose. E nós precisamos da glicose para ter vida. Só que o excesso dessa glicose na corrente sanguínea, né, o excesso na alimentação, aí entra o pâncreas para poder ajudar abaixar esses níveis de glicose na insulina. O pâncreas secreta um hormônio chamado insulina. Esse hormônio se encaixa na célula, nas nossas células, né? E aí a glicose consegue entrar, atravessar a membrana e consegue entrar na nossa célula para esse produto final ser a energia. É, então o pâncreas é responsável por secretar insulina para ajudar nisso. O pâncreas também secreta o glucagon, quando a quantidade de glicose no sangue está baixa, o pâncreas secreta glucagon. Quando está alta, secreta insulina. Por que é ruim essa quantidade de glicose em excesso no sangue? O sangue começa a ficar viscoso, né? Ele não consegue mais circular livremente sobre as artérias e não chegar a todos os locais que ele precisa chegar. Problema do diabético, né? A quantidade de açúcar no sangue é tão grande que não, por exemplo, não chega até, por exemplo, o pé, acaba perdendo a sensibilidade, não chega até o olho, acaba ficando cego. Mas por que que a gente não, por que que acontece a diabetes? Justamente por isso. O diabetes tipo 1, a pessoa não tem essa capacidade do pâncreas de secretar insulina para poder abaixar. Então, imagina, essa glicose não podendo abaixar, o diabetes tipo 1, ele precisa injetar essa insulina de fora. O diabetes tipo 2, que normalmente descobre ali na vida adulta, e principalmente pelos hábitos alimentares, ele até secreta a insulina, até tá chegando, até essa insulina do pâncreas para se ligar nas células e fazer com que essa glicose entre, mas só que esses receptores já estão resistentes, aí entra a resistência à insulina, já estão resistentes a essa insulina de tanta quantidade que está chegando. Então ele até secreta a insulina, mas as células já não estão sendo capazes de absorver essa glicose, e essa glicose acaba ficando na corrente sanguínea acarretando todos esses malefícios, né? Quando nós medimos ali a glicemia normal está entre 70 a 99 miligramas por decilitro, considerada normal. Entre 100 e 125 já se enquadra no pré-diabético, e acima de 126 já se enquadra no diabetes. Então, para a gente não desenvolver um quadro de resistência à insulina, que posteriormente de pré-diabetes, depois de diabetes, nós precisamos tomar cuidado com a quantidade de excesso, né, de carboidrato simples na alimentação. Então eu não vou mais comer carboidrato simples. Nosso corpo vai criar mecanismo vias para chegar na glicose, porque nós precisamos da glicose. Por exemplo, o cérebro precisa da glicose para poder estar funcionando normalmente. Quando essa glicose cai na corrente sanguínea, uma parte é estocada no fígado e outra no tecido muscular, né, formando o glicogênio. O glicogênio é como se fosse uma pastinha zipada com 20, 30 mil glicoses, né? E quando o nosso corpo precisa de glicose novamente, a gente não está colocando para dentro, ele pega esses estoques, né? E quando tem muitos estoques, quando os estoques estão saturados também, esse nosso corpo também pega um pouco dessa parte e estoca como tecido adiposo, né? A gordurinha. Então, sobre a glicose era isso, está relacionada à insulina, à diabetes, e que nós possamos ficar atento, porque muitas vezes a gente mede a glicemia e está ok ali, mas a gente tem aquele período de jejum para fazer, e normalmente está baixo, e às vezes não é medido a insulina, né? Também tem um exame para medir o quanto esse pâncreas está sofrendo para poder
diminuir essa glicose. Então a gente também pode medir a insulina, tem o exame também de hemoglobina glicada, que também dá para ver entre 3 a 4 meses ali essa glicose na corrente sanguínea. E o vídeo de hoje é sobre a glicose, né? É essencial para a vida, mas que o seu excesso pode trazer problemas muito grandes, né? A atividade física também ajuda nesse controle da glicemia, então que nós possamos ter hábitos melhores, né, para que o excesso não vire algo que possamos ficar dependente de usar alguma coisa que o nosso corpo funcione normalmente. Né? Sobre a glicose foi isso, um resuminho, não dá para entrar a fundo de cada detalhe, é um resuminho, mas que dá para a gente entender já e tomar uma consciência do que é a glicose, o quão importante e o seu excesso também quão prejudicial. Por hoje, o vídeo foi isso e até a próxima.